bem-vindas ao programa Nos Passos de Emmanuel, ao projeto Nos Passos de Emmanuel, pelo canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Vamos fazer a leitura, mas antes pedindo à espiritualidade amiga, aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos protejam, que nós possamos ser intuídos, para que possamos levar a boa nova aos quatro cantos e que possamos ser instrumentos da paz e do amor de Deus sempre. Vamos à leitura do livro Pão Nosso, tópico 136, Conflito. Acha então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhe cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamada a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos, e é indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Estamos diante de um paradoxo. De acordo com a carta de Paulo aos Romanos, acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aqui nós estamos diante de figuras opostas, o bem e o mal. E Paulo, como o próprio Emmanuel, no primeiro trecho, no primeiro parágrafo, ele diz: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quem mais do que Paulo de Tarso pode falar desse conflito interno que assolou sobremaneira esse evangelizador tão brilhante, mas antes de ser evangelizador, nós estávamos diante de uma figura que conheceu o mal, né? Então, quando nós estamos falando aqui do bem, não há como não pensar no mal. Essa dicotomia de valores, essa dicotomia de sentimentos que tanto nos assola. Afinal de contas, nós estamos aqui num planeta escola, aqui é lugar de aprendizado, aqui é lugar de praticarmos as virtudes, mas sabemos que os vícios estão em toda parte. E vamos ler o trecho a trecho, mas é bom também de falarmos de outros apóstolos, dos apóstolos como Pedro, que teve os seus conflitos, a negação ao Cristo por 3 vezes, mas encontrou também a cura para os seus males, que quando Cristo fala: Pedro, tu me amas, por 3 vezes, ali nós temos a cauterização das cicatrizes que ficaram em Pedro. E Pedro, uma figura do bem, é um discípulo muito amado do Cristo, que conheceu a caridade, o amor, conheceu Cristo, mas também que conheceu os reveses da vida, que conheceu o mal também, que conheceu o medo.
E isso é próprio da natureza humana. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Aqui ainda falando dos apóstolos do Cristo, dos discípulos, e lembrando que quando você se dispõe a fazer o bem, com certeza, para praticar o bem, você vai ser confrontado com o mal. Acontece muito quando nós pensamos assim, eu preciso ter paciência. Quando eu peço a espiritualidade que me dê paciência, quando eu peço a Deus que me dê paciência, as adversidades chegam, os conflitos chegam, os problemas chegam. Então eu peço paciência, e a paciência ela pode vir, mas ela vem acompanhada dos conflitos, ela vem acompanhada dos problemas, justamente para que ela possa ser exercitada. Porque do contrário, para que paciência se você vive num mundo de paz, num mundo sem guerra, sem conflitos? Então, há sempre esse confronto do bem com o mal e de valores opostos. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. E eu diria, acrescento aqui, o medo também. Então, quando se experimenta uma fala baseada no Evangelho, uma lição, uma tentativa de estabelecer um pacto, né, com o bem, um pacto com a divindade, essas sensações elas podem ser acompanhadas de, muitas vezes, de vergonha, dor, timidez, medo, porque afinal de contas nós somos imperfeitos. Estamos no caminho da busca pela perfeição, mas nós somos perfectíveis, mas é bom lembrar que somos imperfeitos. Aqui não é lugar da perfeição, aqui não é lugar da felicidade plena, como sempre dizemos aqui. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Aquele péssimo hábito que nós temos de terceirizar nossos males, botar na conta de obsessores, de falar, olha, eu não fiz aquilo, eu não acredito que eu agi daquela forma. Mas o ideal é que sejamos verdadeiros com nós mesmos, que sejamos realistas, porque afinal de contas, o que há de bem, o que há de mal, é uma produção nossa. Então, não adianta ficar terceirizando as culpas, botando na conta de um ser, de um ente externo, botando na conta do mal. Não, o mal não é externo. O mal ou o bem, as virtudes ou os vícios, eles existem dentro de nós. Então nós temos que confrontar essa realidade para que possamos enfrentar o mal e praticar sempre o bem. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Estamos no planeta escola, estamos num planeta de aprendizado. Então, as provações, elas vêm o tempo todo. Não estamos num planeta perfeito, não estamos num mundo perfeito. E temos que confrontar, então, em nós próprios, temos que encontrar em nós as forças para que possamos enfrentar essas diversidades. E sozinhos vamos conseguir? Bom, vai ser muito difícil, seria uma tarefa muito árdua, muito espinhosa. Então, nós espiritualistas estamos aqui buscando ajuda à espiritualidade superior, aos bons espíritos e também às pessoas que nos rodeiam, para que nós possamos seguir juntos a nossa jornada e efetivamente praticarmos o bem, praticarmos o amor, o perdão e a caridade.
Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na quentação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante ou intempestiva, ou aquela, naquela zona aquela zona cinzenta do bem, que muitas vezes inconstante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. E para que não se perca esse progresso alcançado, é bom lembrarmos das nossas sombras, é bom lembrarmos das nossas origens, de tudo que nós somos, do homem primitivo que nós também somos. Mas é bom fazermos uma projeção também para o homem do futuro. É o que ele fala, o que Emmanuel fala no final. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. É buscarmos a luz, é buscarmos a clarividência do mundo espiritual, é buscarmos o norte, é buscarmos o farol. E que farol é esse? O nosso Mestre Jesus. Então, quando estamos aqui, estamos discutindo o Evangelho, mais do que discutirmos o Evangelho, temos que entronizar as palavras do nosso Mestre e tentarmos, de alguma forma, renovarmos, mudarmos o rumo das nossas vidas, que muitas vezes estão pautadas na dor, no sofrimento, no medo, e tentarmos, de alguma forma, buscarmos essa luz. Lembrando que somos espíritos imortais e que, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos de encontrarmos essa luz imperecível. Mas cabe a nós mesmos fazermos essa escolha entre o bem e o mal. Nós estamos sempre em evolução, mas cabe a nós buscarmos o caminho correto, que é a prática do amor, do perdão e da caridade. Essa lição valiosa que nos deixou o nosso Mestre Jesus. E aí, facilitar um pouco o caminho, que não seja tão espinhoso, que seja o caminho do bem, que seja o caminho da luz. Que assim seja.